Eu lembro quando a gente chegou aqui, a gente começou a dar aula na igreja, né? A gente pediu autorização, eles cederam um espaço pra gente e a gente começou a dar aula lá na igreja de informática, eu de alfabetização e Carlinhos de informática. Ele não sabia muito falar a língua, então a gente abriu, na verdade, uma turma piloto para os membros da igreja, nossos amigos, e a gente começou Carlinhos, ele começou a pedir para ser corrigido. Então, à medida que ele ia dando aula, ele também ia aprendendo a língua porque ele ia sendo corrigido pelos nossos amigos e, ao mesmo tempo, ensinando um pouco de informática. E foi aí que ele conseguiu ir desenvolvendo o que viria a se tornar um método que a gente usa até hoje no Instituto Dorcas. Só que depois de um tempo foi ficando pequeno, a gente começou a não ter mais tanta estrutura para o que a gente estava querendo fazer e foi aí que a gente conseguiu alugar uma casa e começar a dar os cursos na garagem da nossa casa. A primeira turma que eu formei na nossa garagem foi Mor Johnny, Noé e Xerife. Mor foi o melhor entre os três, já tinha sido professor numa escola de nível primário e ele continuou sendo meu auxiliar e hoje é o nosso professor no nosso instituto. Noé trabalha como técnico em uma assistência técnica aqui no centro de Dakar, inclusive uma das melhores lojas de informática aqui do país. E Xerife trabalha em uma multinacional que é a Orange, que é uma multinacional que existe na Europa toda. Como o Mor, que eu peguei para ser o nosso estagiário auxiliar e depois o nosso professor, ele conhece o processo desde o início. A minha intenção inicial era ensinar aos garotos da nossa igreja. E então, começando por Mor, ele me ajudou com a preparação do material didático, com todo o processo, porque eu tinha um conhecimento acadêmico na área de informática, mas eu era muito novo na cultura, então ele foi o meu elo junto com a cultura e me ajudou a preparar o material didático para que fosse dado início, de fato, ao projeto piloto do Instituto Dorcas. É muito legal quando eu posso hoje olhar para trás e ver quanta coisa já foi feita. Nem faz tanto tempo que a gente está aqui, quase 5 anos, e isso não é muito tempo, mas eu vejo que hoje a gente senta e a gente já tem história para contar, a gente já tem história que a gente começa falando assim, lembra quando, lembra daquela vez, lembra como era, e é muito legal. Os nossos filhos também, eles chegaram aqui pequenos e eles foram crescendo junto com o projeto e eles sempre tiveram engajados de alguma forma no projeto. E os nossos alunos também, eles foram sendo formados e hoje a gente já tem, até agora, 3 deles que trabalham com a gente, um deles é o nosso professor, então ele já transmite a mesma visão, ele já tem o mesmo comprometimento, então a gente está conseguindo fazer parceiros, a gente está conseguindo ver uma geração aí que já tem essa pegada de dar continuidade ao que a gente começou. Fazendo o trabalho aqui em Dakar, eu ia uma vez por semana, a cada 15 dias, no interior do Senegal, para conhecer um pouco sobre a cultura de um vilarejo chamado Tchai Tchai. E lá observamos e vimos que era um dado da Secretaria de Educação, que era um dos lugares mais afetados pela falta de escola. E as crianças que frequentavam e frequentam a nossa igreja não frequentavam escolas, porque as escolas ficavam nas grandes cidades, era muito longe para elas se deslocarem. Então decidimos comprar um terreno e iniciar um processo de construção de uma escola para 400 crianças. Essa escola vai ser de nível integral, onde a criança entra de manhã e sai depois do almoço, porque queríamos também trazer para dentro da escola um projeto de nutrição, que deu início com a Igreja Metodista nas aldeias, mas muito pequeno ainda, muito acanhado. Quando a gente pensa na escola que a gente começou a construir agora, a gente pensa principalmente em ver gerações sendo impactadas e mudando completamente de vida. Então, o que aconteceu foi que quando a gente começou a dar aula para jovens e adultos, a gente via que muitos deles tinham um problema de aprendizagem, não conseguiam reter bem o conteúdo, a gente tinha que explicar várias vezes. E a gente foi percebendo que isso não era uma questão de inteligência. O problema é que havia uma má formação na cognição deles por causa de uma má alimentação na infância. E quando a gente percebeu isso, a gente percebeu que a gente poderia
fazer com que a próxima geração já não passasse por essas dificuldades. Então, quando a gente pensa em trabalhar com as crianças, é para oferecer para elas uma nutrição adequada, aliada a uma educação adequada e aliada a ensinamentos baseados nos fundamentos bíblicos, para que elas possam atingir o potencial para o qual Deus criou elas. A gente não se conforma em simplesmente achar que as pessoas são assim porque elas são assim e vai ser sempre assim. Não, a gente crê que a gente vive numa terra de pessoas inteligentíssimas, que têm um alto potencial e a gente quer ser suporte da parte de Deus para que elas possam ser o melhor que elas puderem. Durante o processo de construção da escola, eu pessoalmente comecei a estudar um pouco sobre a possibilidade da gente ter de desenvolver um projeto de criação. E me veio a ideia as codornas. E o ovo de codorna é muito rico em ferro e em proteína, que é exatamente o que a gente precisava para completar o nosso projeto de nutrição. Iniciei na minha casa criando 10 codornas, logo foi para 30, 40, 100, 200 codornas. E aí as pessoas começaram a perguntar, você vende ovo, você vende a carne, o que é que você está fazendo com isso? E como ainda a escola não estava pronta, a gente resolveu comercializar esses ovos, usando assim um recurso para a construção da nossa escola. Como era muito trabalho, a gente já trabalha aqui em Dakar, já estava trabalhando na construção da escola, não daria para eu trabalhar pessoalmente com as codornas. Aí então a gente tinha um aluno que saiu do nosso projeto, que se chama Alex Mbai, que ele já tinha trabalhado, ele veio da aldeia, ele já tinha essa experiência junto com a parte de criação de animal e também a parte de agricultura familiar. Ele aceitou a proposta de se engajar junto com as codornas. Hoje, ele é o responsável no interior pela criação das codornas e também por observar e acompanhar a obra da nossa escola.